Bom dia, bom dia! Tudo bem? Gente, hoje vamos falar sobre celulite. Não foi uma live que foi muito avisada, então eu decidi fazer essa live agora, porque tava difícil de me programar para fazer live, só que se a gente não pega, vai lá e faz, não adianta, não vai dar certo. Então, avisei há meia hora que eu ia entrar ao vivo e estou aqui ao vivo para falar sobre celulite, esse mal aí que acomete cerca de 98% das mulheres. A celulite está presente. A celulite tem vários nomes. Ela pode ser chamada de fibroedema geloide, hipolipodistrofia, lipoesclerose nodular, paniculose. Todos esses nomes são nomes para celulite, porém não são os mais comuns. Então a gente usa a celulite mesmo, o nome celulite, para se referir a essa condição corporal. A celulite, ela faz parte de uma condição que a gente chama de síndrome do dismorfismo corporal, que são condições que têm presentes aí várias coisas e dentre elas a celulite. Desculpa, eu falei dismorfismo, né? É desarmonia corporal. Então, a celulite, ela faz parte da síndrome da desarmonia corporal, junto com outros fatores, como o edema, a flacidez, ou gordura localizada, outras coisas, tá? A celulite, ela pode sim ser causada por uma flacidez, tanto dérmica, então da pele mesmo, quanto uma flacidez muscular. Então é importante entender que na hora de avaliar se essa sua celulite é devido a uma flacidez dérmica ou muscular, é importante que esse profissional que esteja fazendo isso, né, porque dificilmente você vai conseguir fazer essa avaliação sozinha. E eu digo sozinha justamente porque na maioria das vezes são mulheres que são acometidas, né, por esse fator. Então, dificilmente você vai conseguir fazer essa avaliação sozinha, mas é importante que esse profissional que for avaliar a tua celulite, da onde que ela tá vindo, se é uma coisa que está vindo ali do músculo, se tá vindo por um excesso de gordura, tem que avaliar todos esses fatores para que, na hora de colocar em prática o plano de ação de mudança dessa celulite, de melhora dessa característica corporal, que é muito presente, que ele saiba e que atinja todos esses pontos que eu vou citar, para que a gente tenha uma melhora aí bem expressiva nesta celulite, certo? Bom, então, o que é a celulite? A celulite, ela é quando o nosso adipócito está muito cheio, tá? O que é o adipócito? O adipócito é a célula de gordura presente no tecido gorduroso do nosso corpo, que quando ele está muito cheio, pode vir a ocorrer um extravasamento. Esse extravasamento, então essa saída, essa quantidade exacerbada de gordura que não precisaria estar ali dentro, ela vai causar outros danos teciduais. Então vai gerar um edema, que vai ser um inchaço, uma elevação, que é justamente isso que a celulite causa. Vai também gerar problemas ali em relação a condições fibróticas e também condições inflamatórias. Então, sim, é um processo inflamatório. A celulite, ela traz isso com ela e a gente precisa trabalhar tudo isso junto. Então, identificar se é uma celulite proveniente de uma flacidez muscular, de pele, se é por excesso de gordura corporal ou não, ou se é tudo junto. E também trabalhar todos esses pontos da celulite. Esse adipócito inchado, essas condições fibróticas
inflamatórias e de edema. Então, quando a gente trabalha esses 3 pontos, mas junto disso a redução desse adipócito, nós temos um resultado de excelência na celulite, certo? Bom, tendo isso em mente, quando a gente entende isso, a gente entende que não é só uma questão da dieta também. A gente precisa trabalhar também uma questão muscular. Então, sim, o exercício físico é muito importante nesse processo, para que a gente trabalhe esse sistema vascular e também o sistema linfático, que é o sistema que é responsável por essa eliminação de edema do nosso corpo, e a gente, consequentemente, vai ter um bom resultado quando aliado a esse tratamento dietético também, tá? Bom, quando a gente fala da dieta mesmo, que é o principal que eu vim falar aqui, gente, porque é o que eu entendo, é o que eu sei fazer e é o que é da minha competência de indicar, de instruir como nutricionista, você vai, primeira coisa, vai iniciar trabalhando o índice glicêmico da sua dieta. O que é isso? Já ouviram falar de índice glicêmico? Pare e pense um pouquinho aí. Quando a gente está falando de índice glicêmico da dieta, nós observamos que há uma confusão. Então, existe o índice e existe a carga glicêmica da dieta. O índice glicêmico é a velocidade com que a glicose, o carboidrato ingerido, seja ele doce ou salgado, né, como por exemplo um pão, ele vai ser absorvido. Então, índice glicêmico em relação à velocidade. A carga glicêmica tem relação tanto com a velocidade quanto com a quantidade de carboidrato que isso apresenta. Então, que aquele alimento vai trazer naquela quantidade de alimento. Então, a carga é muito influenciada pela quantidade de alimento também que você ingere. Se você ingerir um pequeno pedaço de pão ou ingerir um pão inteiro, a carga glicêmica vai ser diferente, tá? Só que para ter um bom resultado na celulite, a gente precisa dos dois. Então, a gente precisa de uma dieta de baixa carga glicêmica e de baixo índice glicêmico. Isso significa que você vai passar a optar por alimentos mais nutritivos, então carboidratos mais nutritivos, que sejam realmente carbinhos aí do bem, tá? A a batata doce, a mandioca, a batata normal. Eu falei ali da cenoura sem querer me confundir, mas não que a cenoura não seja um carboidrato, tá, gente? Ela é um carboidrato, ela tem carboidrato, mas não é esse tipo de exemplo que eu queria dar. Então, a mandioca, a batata doce, as próprias leguminosas, que são os feijões, lentilha, grão de bico, todas essas entram como carboidratos muito bons. As frutas, muito bons para o nosso corpo, e podem ser consumidos com o intuito de ter um carboidrato de baixo índice glicêmico e de baixa carga glicêmica. Lembrando que não pode exagerar na quantidade também, porque se você comer 1 quilo de batata, aí a carga glicêmica sobe demais, tá? Dando um exemplo para que você entenda essa questão da carga e do índice glicêmico, que é importante nesse processo aí da diminuição da celulite, tá? Só que quando a gente estimula esse consumo, essa via, né, esse aumento da insulina através do consumo de carboidratos, nós temos um estímulo do aumento desse adipócito. Por isso que é importante reduzir esse índice glicêmico e essa carga glicêmica, para que a gente consiga reduzir esse adipócito e também reduzir o prejuízo aí pro endotélio vascular. O que é isso? Que a gente vai reduzir o prejuízo para a parede vascular, que é isso que vai causar esse edema que vem posteriormente,
Segundo ponto em relação à dieta que a gente precisa cuidar: excesso de sódio. Sódio é o sal, então a gente não pode exagerar no sal. Só que não é aquele sal de cozinha que é o principal que nós precisamos ter cuidado. É muito mais relacionado esse sódio a industrializados, a temperos prontos. Então, temperos que contêm glutamato monossódico. Esses temperos possuem muito sódio e isso sim pode piorar muito a celulite. Quer dizer que eu posso pôr a quantidade de sal que eu quiser na minha comida? Não necessariamente, tá, gente? Então a gente tem que se acostumar a comer uma comida menos salgada. Mas não quer dizer que você não vai utilizar o sal, tá? Até porque nós precisamos de sódio para viver. Então é muito necessário que ele esteja presente de alguma forma ali na nossa alimentação. Por mais que tenha sódio nos alimentos, nós precisamos ainda, e não tem problema nenhum para a saúde, adicionar um pouco de sal na comida, tá? Mas em poucas quantidades, ok? Outro problema, outra questão, outro ponto que nós temos que tratar muito na celulite é uma dieta com baixo consumo hídrico. É muito comum que as pessoas bebam pouca água. E isso é uma coisa extremamente importante para a celulite. A gente precisa beber muita água. Então, se você quer fazer o cálculo de quanto de água você precisa para trabalhar, para ter o teu sistema linfático, todos os sistemas funcionando, a tua drenagem natural funcionando, você precisa consumir 35 ml por quilo de peso por dia, tá? Então, isso é muito individual. Você vai pegar uma calculadora, vai colocar o peso que você está atualmente, vai multiplicar por 35 e vai sair o resultado em ml, tá? Esse resultado é a quantidade de água que você vai ter que consumir durante um dia. Todos os dias consumindo essa quantidade de água, você vai aumentar as suas idas ao banheiro, vai aumentar o teu processo de detoxicação natural, tá? Então, é muito, muito, muito importante isso. Claro, baixo consumo de açúcares, de industrializados, de farinhas refinadas, são muito, muito, muito importantes nesse sentido. Por quê? Se você coloca ali na tua alimentação muito açúcar, muito industrializado, muito refinado, você está aumentando a quantidade de sódio, está aumentando a quantidade de carboidratos e está aumentando a quantidade de glutamato monossódico, que consequentemente aumenta a quantidade de sódio. Aí com o índice e carga glicêmica também aumentados. Tudo isso gera um impacto negativo para a sua celulite. Então é importante reduzir, manter a sua alimentação o mais natural, o mais in natura possível que você puder, melhor, tá? Outro ponto importante de estar entendendo é reduzir o consumo de alimentos constritores. Então, o que é isso? Alimentos que vão causar uma vasoconstrição, então, onde o seu vaso sanguíneo, em vez dele estar assim, redondinho, né, ali, correndo naturalmente, ele vai contrair. Isso dificulta a tua drenagem linfática natural. E qual alimento que é o principal para esse fator? É a cafeína. Então, se você consome muita cafeína, gente, muita cafeína não é 2 xícaras de café por dia, tá? A não ser que seja um balde de café. Mas muita cafeína vai ser 4, 5 xícaras grandes de café. Consumir 2, 3 xícaras ou até 4 daquele cafezinho expresso não tem problema, não vai trazer um problema. Você não tem que eliminar a cafeína da sua vida. Você tem que reduzir e trazer para uma quantidade ok. Você pode consumir café descafeinado? Pode sim, que ele não tenha cafeína. Café descafeinado é sem cafeína. Então, isso quer dizer que você sim pode consumir quando você está buscando aí essa diminuição da celulite, tá? Que dela vai facilitar esse transporte aí de água.
tá? Pelo sistema linfático. É claro que se você quer reduzir também a celulite, além de tudo isso, você tem que evitar o consumo excessivo de álcool. Porque o álcool, além dele atrapalhar essa drenagem natural, então ele aumenta o edema corporal mesmo, então a gente percebe, presta atenção, quando você consome álcool, você vai se sentir mais inchada, vai ficar com a pálpebra aqui mais inchada. Isso acontece também com o consumo de alimentos muito salgados, se você não está acostumada, ou muito mais salgado do que você está acostumada. Então, tudo isso vai sim influenciar no edema da sua celulite. E além desse edema, o álcool também estimula a lipogênese. O que é essa lipogênese? A lipogênese é essa produção de gordura. Então, o álcool estimula que a gordura seja produzida no nosso organismo. E isso, obviamente, vai piorar a celulite justamente porque o adipócito vai encher, vai ficar maior e ele vai causar todos esses problemas aí de edema, de inflamação e de fibrose nesse local onde o adipócito estiver maior e que for mais visível, tá? Outra situação que a gente tem que cuidar também são pessoas estressadas, pessoas que são muito sedentárias, né? Muito sedentárias é ótimo, né? Pessoas sedentárias e que vão ter aí um hábito de vida que não é legal, tá? Além do tabagismo, então de fumar, seja esse fumo vindo do próprio cigarro ou de um arguile, ou tudo isso piora a celulite, tá, gente? E também o uso de roupas muito apertadas, principalmente calça jeans, né? Vai causar essa dificuldade aí na circulação, na drenagem linfática natural, tá? Aí, quando a gente fala de pessoas estressadas, por que elas aumentam a celulite ou elas dificultam a diminuição da celulite, tá? Porque quando a gente fala de tabaco, do consumo aí, né, de fumar, tudo mais, é meio óbvio, faz completamente mal para a saúde, não tem nada que fumar vai trazer de bom, então é óbvio que faz mal, tá? Não sei nem como é que tem gente que fuma ainda, né, a essa altura da vida. Mas, brincadeiras à parte, né, gente, é claro, eu entendo que fumar não é simplesmente parar, né, óbvio, eu sei que existe essa dificuldade. Mas, brincadeiras à parte, não é tão óbvio assim quando a gente fala de pessoas estressadas. Ai, Paula, mas o que tem a ver falar de estresse e celulite, tá? Quando nós somos estressados, então quando somos pessoas que vivem muito estressadas, aquela pessoa que se irrita com qualquer coisa, aquela pessoa que fica incomodada com qualquer coisinha, ela tem um nível de cortisol mais alto. Cortisol é esse hormônio do estresse. O cortisol, ele precisa de albumina para ser transportado no nosso organismo. Quando a gente fala de albumina, a gente está falando de uma proteína que tem essa função de transportar coisas no nosso organismo. Só que a albumina não é só responsável por transportar esse cortisol. Ela é responsável também por participação na drenagem linfática natural. Então, se você é muito estressada, a sua albumina está ocupada com o seu cortisol e não com a sua drenagem linfática natural. Isso, consequentemente, vai aumentar o edema. Só que isso, além de tudo isso, isso também não tem só relação com o estresse. Então, tem relação também com a quantidade de proteína na dieta que você consome. Porque se você consome uma quantidade de proteína muito baixa, você, além de estar estressada ou estressado, né? E o teu cortisol estar ali em altos níveis, a tua albumina levando ele, transportando ele para tudo quanto é lugar do seu corpo, você ainda consome pouca proteína, então você consome pouca albumina.
consequentemente. Então, além de ter pouca albumina no teu sangue, porque você come pouco, a pouca quantidade que tem, ela é ocupada aí com ao consumo, com o consumo do cortisol. Então, essa albumina, ela tá ocupada transportando esse cortisol. Como que a gente vai resolver isso? Tentando se acalmar com algumas outras técnicas, então técnicas de respiração, usando chás, né? Fazendo atividade física, que daí junto disso você já consegue diminuir aí a tua celulite, a tua flacidez muscular e dérmica, então a tua flacidez de pele. Isso, consequentemente, vai ajudar também a diminuir o teu estresse. Então, é importante adicionar a atividade física. Importantíssimo, imprescindível se você quer não ter celulite. Aí você me pergunta, Paula, é possível ficar completamente sem celulite? Olha, gente, eu acho que não. Tá? Numa pessoa normal, não é possível ficar completamente sem celulite. Uma mulher normal, que tem um percentual de gordura saudável, não vai ficar totalmente sem celulite. Mas essa celulite vai reduzir tanto que só vai aparecer se você apertar muito, tá? Então, no normal, andando, sentada, quando a perna fica em contato com a cadeira, com o banco, não vai aparecer, tá? Então, é isso que a gente quer. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que tem um nível de disciplina, de treinamento muito grande, de uma mulher que tem um percentual de gordura muito baixo, então, ali com 11, é um percentual de 10, de 9, que são percentuais muito difíceis da mulher atingir, aí sim pode ser que ela tenha uma quantidade quase que ínfima, praticamente que imperceptível de celulite, tá? Deixa eu ler aqui o que falaram. Ai, que bom que estão gostando. Cuidado, cortisol muito alto, inimigo número 1 dos músculos. Exatamente. Além de tudo isso, né? Então, o cortisol vai prejudicar o ganho de massa muscular, que consequentemente, sem massa muscular, nós vamos ter uma quantidade de gordura corporal maior, uma dificuldade para perder essa gordura e tudo fica pior sem músculo, sem uma quantidade de músculo adequada, gente. Então, é muito importante ter esse manejo do estresse. A gente acha que estresse é só uma coisa rotineira e que não vai impactar muito. O estresse causa muitas coisas negativas que precisam ser, sim, trabalhadas e tratadas aí por uma coisa multidisciplinar. Então, é atividade física, é alimentação, é trabalho com psicóloga, é meditação, é massagem relaxante. São várias coisas que a gente pode fazer, mas a gente tem que tentar reduzir esse estresse, tá? Bom, aí, levando em consideração esse fator do cortisol, principalmente, da albumina, se você não fizer tudo isso que eu falei até agora, com esse agravante do cortisol e da albumina, você vai fazer um tratamento estético e não vai adiantar de nada. Não vai tirar a sua celulite. Então, a estética, ela não é milagrosa. O tratamento estético não é milagroso, gente. A base está na alimentação e no estilo de vida. Não adianta você querer buscar uma coisa se você não cultivou isso lá de baixo, lá da onde começa isso, lá da sua alimentação, da sua atividade física, do seu dia a dia. Não adianta, tá? E daí, ainda para completar, essas mulheres, além de não consumirem a proteína de forma adequada, de estarem estressadas, elas ainda consomem o anticoncepcional, tá? Que não estou falando se é certo ou não, estou falando que vai piorar essa questão da celulite, e fazem o uso de anti-inflamatórios aí, torto e direito, como se não tivesse problema nenhum. Anticoncepcional e anti-inflamatórios também precisam de albumina para ser transportados. Então, tudo isso junto gera um quadro terrível para celulite. Aí,
você tem tudo isso, não cuida de nenhum lado, não quer fazer dieta para emagrecer, não quer fazer atividade física e quer acabar com a celulite? É impossível. Você tem que fazer alguma coisa. E mesmo às vezes, se você tiver com tudo isso perfeito, gente, talvez você ainda tenha celulite. Então, tem que tomar cuidado com isso, de você querer uma coisa que não vai de encontro com o que você está fazendo, tá? Então, pensa, se precisar, se for uma coisa assim, não, eu tô tentando, não tô conseguindo, vai para uma psicóloga. Eu canso de falar para os meus pacientes procurarem psicólogos, porque quando a gente passa uma dieta e o paciente não consegue seguir, a questão já não tá na nutrição. A questão já vai mais além, uma coisa que já eu não tenho capacidade, eu não sou qualificada para ajudar a pessoa nesse sentido. Então ela precisa procurar uma ajuda, tá bom? Mas você tem que querer fazer tudo isso para que você consiga aí, inclusive, mudar com a ajuda da psicóloga, do psicólogo, para melhorar tudo isso, tá? Claro que a partir do momento que você tem essas mudanças na sua vida, você acrescentar os tratamentos estéticos, nossa, vai ajudar demais, vai, nossa, triplicar, duplicar o resultado que você teria naturalmente, tá? Bom, então, além disso tudo, a gente tem que agora falar da inflamação que a celulite causa, como que a gente vai tratar isso, tá? De forma indireta, eu já falei antes que é reduzindo o índice e a carga glicêmica da dieta, tá? Índice e carga glicêmica da dieta tem um potencial inflamatório muito grande se eles forem muito altos. Então, não pode ser muito alto, gente. Tem que ter uma carga e um índice glicêmico moderados abaixo a tua dieta. Então, diminuir o consumo de carboidratos ruins, principalmente, e aumentar o consumo de carboidratos bons. E mesmo os bons, nós temos que fazer esse uso moderado, não pode ser consumido também em grandes quantidades, tá? Além disso, a gente precisa melhorar o nosso intestino. Por quê? Com o intestino bom, a gente diminui a inflamação sistêmica, tá? E isso facilita com que os nutrientes sejam bem absorvidos, os nutrientes auxiliem, estejam de forma que a gente espera no nosso organismo. Então, nós, nutricionistas, né, tem muita nutri que fala que nós somos o que comemos, mas na verdade nós somos o que comemos e absorvemos, porque se o nosso intestino estiver ruim, a gente não absorve nada de forma adequada e vira tudo uma bagunça e você não tem resultado e daí fica nesse sistema assim de constantemente estar tentando alguma coisa que não funciona, tá? Outra forma é que nós podemos incluir os alimentos que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, aí nós temos inúmeros alimentos, que eu vou citar alguns, que podem ajudar. Então, as frutas vermelhas, chá verde, gengibre, chá de moringa, cúrcuma, que é açafrão, acrescentar na dieta. Lembrando que a cúrcuma e o açafrão, né, tem que estar sempre na presença da pimenta do reino preta, que é a piperina, que ela vai ajudar na absorção da curcumina. Piperina e curcumina são os ativos que são importantes aí, que estão dentro desses alimentos que vão ajudar no processo anti-inflamatório e antioxidante, tá? Além desses alimentos, nós temos que acrescentar alimentos que vão favorecer esse detox natural do nosso organismo, tá? Dieta detox, gente, é outro assunto, mas a gente tem como favorecer essa detoxicação natural do nosso organismo consumindo justamente esses alimentos que são mais anti-inflamatórios, que vão favorecer o consumo hídrico e diminuir esse inchaço corporal, esse inchaço sistêmico, tá? De repente, é importante trabalhar aí ativos manipulados, tá? Dependendo do nível aí de edema, de inchaço e de intoxicação que essa pessoa está, é importante entrar com manipulado para que isso reduza de forma mais intensa, mais rapidamente. Bom, além de tudo isso, né,
se possível, a gente tem que diminuir também alguns xenobióticos, que são o quê? Principalmente metais pesados aí no nosso dia a dia, tá? Gente, eu considero isso um pouco detalhe demais antes da gente fazer as outras coisas que precisam ser feitas, tá? Então, eu não vou entrar a fundo nisso, porque não é o tipo de nutrição, de alimentação que eu defendo. Então, a gente tem que trabalhar a base antes de vir, assim, para esses detalhes, para a cerejinha do bolo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso. E, claro, né, gente, o principal e ali a primeira coisa, a gente precisa diminuir a quantidade de gordura corporal. Porque automaticamente, se você fizer todas as outras coisas, você vai ter uma quantidade de gordura corporal menor. Claro que isso aí entram exceções, entram outras coisinhas que você vai acabar comendo e talvez não vai atingir um percentual de gordura corporal baixo como você gostaria, mas daí é uma questão diferente, não tem relação só com a celulite, tá? Mas é importante ter um percentual de gordura mais baixo quando a gente fala da celulite em si, tá? O chá verde, ele é especialmente importante no consumo para diminuição da celulite, porque ele tem uma ação aí de limpeza, entre aspas, estrogênica, pra gente diminuir os níveis de estrogênio no nosso organismo, e assim, a gente diminuindo, a gente pode vir a ter um nível de testosterona mais alto, que a testosterona mais alta é mais favorável para diminuição da celulite. É um dos motivos que os homens têm pouquíssima celulite. É muito raro ver um homem que tenha celulite, tá? Porque o nível de testosterona deles é muito mais alto do que o nosso. Além do chá verde, a gente pode acrescentar vitamina C, que tem no limão, na laranja, em todas as frutas cítricas, resveratrol, que tem na uva, no vinho tinto, não que é para consumir vinho tinto, mas tem no vinho tinto. Romã ou extrato de romã também pode ser consumido. Crisina, que nós temos aí na semente do maracujá, também vai ajudar. Só que, gente, não é só isso, tá? É o conjunto dessas coisas que eu tô falando. Então, não adianta ir lá e fazer só uma coisa, tá? E o colágeno? Será que o colágeno pode ajudar na diminuição da celulite? E eu digo que sim, ele pode ajudar, mas é mais indicado para mulheres aí acima dos seus 30 anos, para aumentar a hidratação da pele, para aumentar a elasticidade da pele e deixar essa pele aí com um aspecto mais bonito, diminuindo aí as elevações, tá? Claro, para menos de 30 anos, o colágeno não tem muita indicação, a não ser que essa mulher tenha uma pele muito seca ou que ela tenha outros problemas, tá? Além disso, o colágeno é um nutriente, né, muito importante, uma fonte de energia muito importante para os nossos enterócitos, que são as nossas células intestinais. Então, é bem importante no tratamento do intestino também, tá? E claro, nós temos de uso tópico, né? Então, de uso aí para usar na pele mesmo, em contato ali com a celulite, muitas coisas que podem auxiliar, cremes, produtos dermatológicos, em geral aí existem sim alguns que podem ajudar. A cafeína tópica tem um ótimo resultado, então se você quiser testar, você pode testar, tá bom? Mas não vou falar dos tópicos porque não é da minha competência falar sobre isso, certo? Vamos ver aqui se teve alguma pergunta. É mega estressada, cortisol lá em cima. Então tem que trabalhar esse cortisol para diminuir consequentemente a quantidade aí de celulite, se você quer diminuir. Sou personal trainer, estou vindo e fazendo minhas marmitas diárias. Ótimo, educador físico com certeza pode ajudar. Nossa, eu sou super defensora de ter personal, gente. É muito, muito importante. Claro que às vezes não é possível, né? Pela questão financeira, mas dentro da possibilidade é muito importante mesmo. Boa nutricionista. Alimento seja seu remédio, remédio seja seu alimento. Exatamente, adoro essa frase. Então tá, gente, muito obrigada por quem assistiu até aqui.
Fico muito feliz de ter aí vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido informações relevantes. E até a próxima live. Um beijo!